O NT Repórter vai mostrar uma prática terapêutica que tem o cavalo como agente principal. É a ecoterapia. Olá! Está comprovado cientificamente que a companhia de animais de estimação pode gerar mais benefícios à saúde do que muitos imaginam. E é por isso que a presença desses animais em clínicas médicas e hospitais para fins terapêuticos é cada vez mais bem-vinda. Mas não são somente os animais de estimação que ajudam neste processo. Animais de grande porte, como os cavalos, por exemplo, são protagonistas de uma relação importante para o desenvolvimento humano. Estamos falando da ecoterapia. A equitação terapêutica ou ecoterapia é um método que utiliza o cavalo como instrumento terapêutico para fins de saúde, educação e lazer para crianças e adultos. Ultimamente, tem servido de tratamento para muitas disfunções físicas e mentais, proporcionando aos participantes perceberem as suas potencialidades e minimizarem as suas deficiências. A partir do primeiro dia o paciente já sai muito mais feliz, né? Uma terapia diferente do que ele está acostumado e tão válida quanto a fisioterapia convencional. A gente fala que a ecoterapia ela é complementar às terapias convencionais, ela não substitui a terapia de solo, por exemplo, né? A gente está recuperando o equilíbrio do paciente para depois ele trabalhe no solo essa habilidade de sentar sozinho ou de andar. E em longo prazo, os resultados são super satisfatórios, comprovados cientificamente, que a ecoterapia é um método terapêutico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e amplamente divulgado na área médica. Para contribuir para a reabilitação e educação dessas pessoas, existe no Brasil uma associação nacional conhecida como ANDI Brasil, que presta consultoria técnica em ecoterapia. Dentre as finalidades da ANDI Brasil, uma delas é formarmos recursos humanos, né? Pessoas habilitadas dentro dessa atividade de ecoterapia que possam desenvolver outros trabalhos, estudos, que venham a se transformar em métodos, em doutrinas dessa área. Então nós temos que capacitá-los para isso. Nós temos cursos que são voltados para profissionais das áreas de saúde, educação e de equitação. Nessas áreas de saúde, nós temos a parte médicos de diversas especialidades, nós temos psicólogos, nós temos fisioterapeutas, né, e outras graduações, especializações, como terapia ocupacional, como fisioterapia, também são assistidos, né, como psicopedagogos ou pedagogos, são formados já, pessoas formadas e que fazem um curso básico sobre ecoterapia e podem utilizar esses seus conhecimentos universitários, esses seus conhecimentos acadêmicos, junto com aqueles que a ANDI Brasil predispõe, e passam a atuar diretamente no atendimento dessas pessoas com deficiências ou portadoras de necessidades especiais. E outro curso que é voltado, já é no nível de técnico médio, para pessoas ligadas à área do cavalo e que queiram fazer uma especialização para tanto escolher o cavalo para que será usado, como adestrar esse cavalo e manter essa relação entre o profissional que fez o curso básico ou avançado e o cavalo. Na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, encontramos a Fazenda São Bento, onde é desenvolvido o projeto Movimento. Quem explica melhor é a coordenadora do projeto, Maria Roberta Cantarelli. O projeto Movimento é um projeto que eu idealizei há 12 anos atrás, com a intenção de unir a fonoaudiologia, que é a minha formação acadêmica, à ecoterapia. E pensando em pessoas que têm necessidades especiais e que poderiam estar se beneficiando da fonoaudiologia clínica e também da ecoterapia. O cavalo é um animal dócil, previsível, sociável. Então ele aceita o contato, ele é afetivo, ele consegue nos retribuir o carinho, o contato e essa dedicação que a gente busca no dia a dia.
Além disso tudo, o cavalo é o único animal que proporciona um movimento tridimensional, ou seja, para cima e para baixo, para frente e para trás e de um lado para o outro, muito similar à marcha humana. Além do cavalo ser utilizado para a reabilitação motora, a sociabilização com o ser humano é importantíssima para o seu tratamento. Geralmente, um médico fisiatra recomenda a ecoterapia, que é envolvida por uma equipe multidisciplinar, ou seja, composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, instrutor de equitação, auxiliar de enfermagem, psicólogo, assistente social e fonoaudiólogo. A Maria Roberta, além de coordenadora do projeto, é fonoaudióloga. O cavalo é meu objeto concreto, né? Assim, pensando objeto entre aspas como personagem principal, né? O cavalo, ele é meu companheiro aqui na fazenda, nesse contexto onde ele vive. Então, através das atividades de vida diária, como alimentação, escovação, banho, o carinho, a própria montaria, a fonoaudiologia, ela funciona como intermediadora dessa relação entre o praticante e o cavalo. Então, o tempo todo a gente está buscando que esse praticante tenha atenção no seu animal, para que tenha concentração. Então, vamos adquirir uma nova nomenclatura, como: qual é o nome do seu cavalo? Se a pessoa fala, que bom, então ela vai estar articulando melhor os sons de cada palavra. Os materiais de encilhamento, os materiais de escovação, onde o cavalo vive. Então esse contexto ele é muito rico. Então eu trago esse conhecimento prático para a elaboração mental. Que do ponto de vista clínico e terapêutico, ele tem que saber observar, principalmente essa parte motora, né? Não apenas também a motora, porque, por exemplo, eu mesmo sou especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, então eu também foco nessa questão cardiológica, respiratória. Então, assim, é um conjunto na verdade, especialidades da fisioterapia que a gente observa, então avalia aquele praticante para traçar os objetivos específicos voltados, então, para o ganho, né, para o ganho terapêutico daquele praticante. E saber também, o fisioterapeuta tem que saber explorar as potencialidades daquele praticante. O foco principal realmente é a atuação como terapeuta lateral, né? Fazendo ajuste de posicionamento, no comando verbal, estimulando não apenas só o posicionamento, questão postural, mas até mesmo explorando a questão pedagógica mesmo, que a gente tem que lembrar que, embora a fisioterapia tenha um foco nessa área motora, mas uma equipe, quanto mais profissionais eles tiverem, mais a gente vai conseguir aí trocar as ideias e o quê? Tudo em prol dos ganhos terapêuticos daquele praticante. É um movimento motor, que com esse movimento que a gente dá estímulo, porque ela estique o braço, né, vamos dizer assim, para que ela estique o braço, para que ela faça uma rotação, para que ela coloque, né, a argola no cone, isso tudo estimula o cérebro dela a trabalhar corretamente. E parte que estava às vezes inativa no cérebro acaba fazendo essa função. Então a gente trabalha com as avaliações desses praticantes, né? E a gente também atua muito no posicionamento do praticante durante o atendimento. Como utilizar o movimento do cavalo a nosso favor, aproveitando ao máximo esse movimento tridimensional, que é a base da ecoterapia, né? O praticante da ecoterapia é levado a acompanhar os movimentos do cavalo, tendo que manter o equilíbrio e coordenação para movimentar simultaneamente tronco, braços, ombros, cabeça e o restante do corpo dentro de seus limites. O movimento tridimensional do cavalo, como já explicamos, provoca um deslocamento do centro gravitacional do paciente, o que desenvolve o equilíbrio, a normalização do tônus, além do controle postural, coordenação e respiração, estimulando não apenas o funcionamento de ângulos articulares, como o de músculos e circulação sanguínea. A ecoterapia é recomendada para quem sofreu paralisia cerebral, lesões medulares, síndromes neurológicas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios do equilíbrio, de aprendizado e psicossociais, como o autismo e a deficiência mental. Pela minha experiência pessoal, eu super indico. Meu marido também é médico, nós somos fãs, né? Para idoso, para pessoas com AVC, para crianças com paralisia cerebral, né? Para crianças com sequelas de algumas doenças, com síndrome. Eu acho que assim, essa parte psicoafetiva, se não tiver nenhuma contraindicação
formal da doença, né? Às vezes uma criança com muita crise convulsiva, meio, né, descompensada ainda, não dá para você botar em cima de um cavalo uma criança que está tendo crise convulsiva 3, 4 por dia. Então isso é uma contraindicação até temporária, porque se você conseguir medicar e equilibrar e ela ficar bem, talvez ela possa, né? Entre outras, eu acho que faz muito bem. Não é apenas o médico fisiatra que pode indicar a ecoterapia. Outras especialidades médicas também podem sugerir esse tipo de tratamento. O Dr. Glauco, por exemplo, recomenda e vê de perto os resultados. Temos várias indicações para a ecoterapia, né? Para melhorar a condição física do paciente, a condição psicológica e a condição cognitiva. As contraindicações são de ordem, por exemplo, o paciente que tem crises epiléticas muito descontroladas, né? Alterações acentuadas de comportamento, né? Ou uma instabilidade da coluna vertebral, por exemplo, os pacientes com síndrome de Down, com transtornos de instabilidade das primeiras vértebras cervicais, são contraindicados. E as indicações são aquelas de paralisia cerebral, né? As sequelas de paralisia cerebral, sequelas de acidente vascular cerebral, melhorar alteração do desenvolvimento neuropsicomotor nas crianças. Então, basicamente são essas, né? Se as pessoas, por exemplo, o paciente tiver uma luxação de quadril, né, persistente, também o montar está contraindicado fazer a ecoterapia, né? Até para o dono da fazenda é uma satisfação ter um projeto como esse no quintal da própria casa. Eu acho que é muito importante. Primeiro, se você dá uma oportunidade para essas crianças poderem montar, se sentir assim, praticando um esporte, eles poderem estar se ingressando junto com os outros que já são praticantes, né? E tem alunos, praticantes que se tornam alunos no futuro, né? Que eles vão adquirindo, pegando a prática e acaba sendo um esportista na atividade de hipismo, né? Pega o gosto então e vai levando isso adiante. Isso, exatamente. Vai se tornando um competidor. Depois do intervalo, você vai conhecer algumas pessoas que já fazem uso dessa prática para se reabilitarem de alguma lesão, seja ela congênita ou adquirida. Não saia daí! Chegou a hora de conhecer histórias de superação com a ajuda de um cavalo. Animal de grande porte que pesa cerca de 400 quilos, mas é dócil o suficiente para esse tipo de terapia. Clara, Daniela, Henry, Vitor, Isabela, Luiz Fernando e Mauro. Cada um tem a sua história, mas algo em comum. Usam a ecoterapia como forma de reabilitação. Clara tem 20 anos. Aos 2 foi diagnosticada com a síndrome de Rett, uma anomalia genética que causa confusões de ordem neurológica que comprometem progressivamente as funções motora e intelectual. Desde os 4 é praticante de ecoterapia. Além do ganho físico, no equilíbrio e no tônus muscular, doutora Ana, mãe de Clara, destaca outro aspecto igualmente importante. Então, acho que a Clara, ela se beneficiou muito com isso. Eu acho que foi muito bom para a autoestima dela, né? Para esse sentimento de poder, de empoderamento. Esse é um aspecto que eu acho muito importante, que às vezes a gente fica muito em cima só da saúde física, se melhorou a passada, se melhorou a perna, o braço. Eu acho que tem coisas que são tão importantes quanto, né? Vir para a fazenda para Clara é um grande prazer. E quando eu imagino que a minha filha está sentindo prazer,
Para mim, como mãe, está perfeito. Eu estou satisfeita. Todos apresentam uma melhora na coordenação psicomotora e no tônus global, o desenvolvimento das reações de equilíbrio e a melhora dos padrões respiratório e sanguíneo, além, é claro, do aumento da autoestima e autoconfiança, autonomia e melhora de aspectos afetivos, diminuição da agressividade e prazer. E não é só montando que os benefícios aparecem. Em solo, a relação com o cavalo é explorada para trabalhar a questão de atenção, concentração e fala, estimulada pela fonoaudióloga, como é o caso de Vitor. Vamos lá. Ó, bebedouro. Olha pra mim. Bebedouro. Perfeito. Aqui, ó, lê pra mim com a mão. Você sabe, igual você faz na escola, ó. Bahia. Bahia. De novo? Fica olhando olha ali, lá, olha aqui, ó, pra você ler a baia. Ó, Bahia. Onde o cavalo vive, Vitor? Bahia. Parabéns. Bahia. Eu acho que ultimamente o que ele mais conseguiu melhorar nesse trabalho de baia, porque o comportamento dele, às vezes, a gente pede alguma coisa, ele tem dificuldade em aceitar, aceitação de toques diferentes. E a gente começou a trabalhar bastante na baia, que a gente também faz esse trabalho, e ele começou a aceitar mais. Então você dá noção de regras para ele, isso ajuda bastante nele no dia a dia fora daqui, né? Olha, é muito gratificante, porque a gente vê que ele consegue evoluir muito em interação, ele também começa a interagir melhor com a gente, com as pessoas que ele convive, melhora a parte motora, independência funcional dele, o que melhora a qualidade de vida dele. E isso é muito gratificante para a gente como profissional. Cada indivíduo com deficiência ou com necessidades especiais tem o seu perfil, o que o torna único. Isso evidencia a necessidade de formular programas individualizados que levem em consideração as demandas daquele indivíduo naquela determinada fase de seu processo de desenvolvimento. São aulas preferencialmente individuais, porque cada praticante, ao chegar no nosso centro, ele vem com o laudo médico perante uma autorização, né, que essa pessoa está apta, com saúde adequada para participar do tratamento, e aí passa por uma avaliação fonoaudiológica e também da minha equipe interdisciplinar, para que a gente possa traçar o plano terapêutico. Nesse plano terapêutico, então, ele é o personagem principal junto ao cavalo. Então é individual, num primeiro momento. Agora, com o tempo, com a evolução, se a gente reavalia e acha a necessidade de colocá-lo em grupo, então colocamos junto com as aulas de equitação ou até mesmo grupos seletos da ecoterapia. Henry tem microcefalia e desde os 2 anos de idade pratica a ecoterapia em complemento às demais terapias, como a terapia ocupacional e hidroterapia, e vem apresentando resultados surpreendentes. Ele abria muito pouco o olho. Aí conforme tá andando no cavalo, você pode perceber que ele abre bastante o olho, ele levanta bem o pescoço, ele tá bem mais firme do que ele era. Sim, ele não ficava sentado, mesmo com apoio ele caía muito. Hoje eu posso colocar ele no sofá com apoio que ele fica bem sentado. Então ajuda muito, a ecoterapia está ajudando muito, hein? Eu falo que é a melhor terapia do que a própria fisioterapia, é muito bom. O Henry, em particular, ele era um praticante que não tinha a questão do controle cervical, e ao longo aí das sessões, ele foi obtendo esse ganho de controle cervical, tanto que hoje em dia ele mantém, os olhos também abertos, os olhos antigamente ficavam bem fechadinho. Então esses estímulos, esse setting terapêutico que a ecoterapia proporciona em relação ao cavalo, que a gente sabe que mimetiza o movimento tridimensional da nossa marcha, então esses estímulos que o corpo do praticante recebe, associado a todo esse ambiente aqui natural e tal, faz com que realmente os ganhos terapêuticos sejam inúmeros.
Isabela tem 15 anos e há 12 se desenvolve em cima da caipira, a égua mansa e paciente que a ajuda na percepção do corpo em relação ao espaço, lateralidade e no controle de cabeça e tronco. Olha, primeiro bem-estar, né? Depois a melhora do tronco dela, das pernas, tudo. Melhorou tudo praticamente, né? É um processo lento, mas assim, é o que a gente vê mais melhores em todas as terapias que ela já fez. Para ela também é um lazer, né? Tudo para ela é diversão. Aqui acaba sendo melhor terapia, ela gosta, interage. Depois de um tempo apenas trazendo Isabela para as sessões de ecoterapia, Luciene faz parte da equipe como secretária e conta a sua satisfação em não só acompanhar a sua filha, mas de ver o crescimento de um projeto que ajuda tantas famílias. Eu vi o olho de mãe, agora hoje eu vejo o olho como os profissionais trabalham. Nossa, é um exemplo que eles dão, de dificuldade em si, né? Não é fácil ficar ali na pista, ali no sol, né? Com a criança. Nossa, mudou muito. Hoje, se eu achava que eles eram 100, hoje são 1000. Um caso que não, assim, não é uma melhora tão fácil, né? Que você pode arrumar ali, tá bom, é demorado. E eles estão lutando todo dia, cada dia tá matando um leão, né? Luiz Fernando tem uma história diferente. Quando tinha 20 anos, ao fazer uma cirurgia no joelho, teve complicações da anestesia RAC e perdeu os movimentos da cintura para baixo. Depois de 1 ano e 8 meses anestesiado, voltou a ter sensibilidades nas pernas e com os tratamentos vem adquirindo maior independência. A gente fica realmente sem conseguir equilibrar muito a coluna e aqui a gente consegue ganhar tudo de volta, né? Ele relata que já consegue tomar banho e se vestir sozinho, sinais da independência. As mudanças foram de mais equilíbrio, mais independência, né? Que para poder fazer as transferências do carro para cadeira, em casa, para se transportar, para ir ao banheiro, né? Só ganhando assim melhoras mesmo de poder se movimentar e tudo, porque quanto mais independência que a gente consegue adquirir, principalmente nesse ponto, é o ideal, né? Porque a gente poder falar que tá meio que indo sozinho, é muito agradável isso, né? Porque até momentos atrás a gente não tinha essa liberdade toda e agora chegar a adquirir uma liberdade dessa é algo que não tem preço nenhum. Mauro, de 22 anos, sofreu paralisia cerebral e surpreende Rebeca, sua fisioterapeuta, a cada sessão com a sua desenvoltura em cima do cavalo. O Mauro desenvolveu muito rápido, na verdade ele faz 2 vezes por semana. A gente tem 2 grandes objetivos com o Mauro, que é a independência na equitação terapêutica, né? Dentro da fisioterapia, a independência na equitação terapêutica, que é o trabalho de rédeas que a gente faz 1 vez por semana. E na outra sessão que ele vem é o trabalho na manta, onde a gente trabalha mais enfoque nos alongamentos, na postura do quadril. Ele senta de costas no cavalo para alongar bem as pernas. Então são trabalhos diferentes e que se somam no final das contas no resultado que a gente vê com o Mauro. Em todos os casos, a relação afetiva com o cavalo é parte igualmente importante no tratamento. Dar uma cenoura ao animal depois da sessão de ecoterapia é algo comum entre os praticantes. E Mauro enfatiza o seu amor pelo animal que o ajuda em sua reabilitação. O cavalo me estimulou para tá com essa postura até agora. Eu amo cavalo, amo. Eu adoro cavalo. Adoro mesmo. A gente se ajuda e ele me ajuda na postura também, né? Mas... Isabela, como é que manda um beijo pro cavalo? Cada história bonita, não é mesmo? Uma mais surpreendente que a outra. E se você gostou e quer conhecer melhor a ecoterapia, entre em contato com a Ande Brasil e saiba como encontrar o lugar mais próximo para a prática deste tratamento.
No site ecoterapia.org.br você vai encontrar a relação de todos os centros afiliados à Associação Nacional de Ecoterapia. Entre e confira. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar esse e outros programas através do blog novotempo.com/NTRepórter, que também está aberto para críticas, elogios e sugestões. Participe! Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!